Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos esta necessaire super fofinha que vocês já conhecem da nossa necessaire masculina Lu, que nós lançámos no Dia do Pai, mas que tem um bolso aqui na parte da frente. Neste caso nós trouxemos este modelo para o Natal também, para poderem oferecer. Claro que também podem escolher padrões com outros temas. E hoje vai ser esta aula assim super fofa, super rápida, super fácil de fazer. Ela é uma necessaire que é toda ampla por dentro, é bastante espaçosa, por isso eu trago-vos este modelo que é super fácil de fazer. Espero que gostem e venham para a aula comigo. Vamos então agora começar pelos materiais. Então precisamos dos dois espelhos na parte exterior da necessaire. Aqui eu não coloquei estrutura porque estou a usar a napa, no entanto é uma necessaire, vai ficar mais molengazinha. No entanto, se quiserem que a necessaire fique mais rígida, basta colocar o TNT 100 ou até se quiserem 150 para ainda mais rígida ficar, que a peça fica bem firme. No entanto, se quiserem só uma média, basta o TNT 100, ou se for como eu, querem uma necessaire um pouco mais molenga, não precisam de colocar a estrutura no caso se for a napa, tá bem? Vamos precisar de forro, neste caso eu estou a usar a tela impermeável ou bagum em tom branco. Eu vou dar a medida mais ou menos que eu cortei, depois fazemos o ajuste, que tenho 42 por 36, ok? 42 por 36. Vamos precisar de alça. Aqui a alça, podem usar uma alça comum, ou se quiserem no painel vem já também o molde com a alça, tá bem? Que aqui depois eu já vos vou explicar como é que eu faço com a alça com o próprio material. E vamos precisar do fole de fecho. O fole é a mesma situação, eu não coloquei estrutura, no entanto, se quiserem colocar estrutura, podem colocar. E vão precisar duas vezes, neste caso, no exterior, na napa, e duas vezes no forro. O forro, como podem ver, eu cortei um bocadinho maior, tá bem? Para ter a folga, que é mais fácil. E vamos precisar de um fecho, que é sempre um bocadinho maior do que a nossa tira do fole, tá bem? Neste caso eu estou a usar malha 5 em branco e vamos precisar de dois cursores, tá bem? Também em malha 5. Para finalizar precisamos depois de viés para rebater a parte interna. Já sabem, pode ser viés da própria tela, pode ser viés comum, pode ser viés de gorgorão ou viés boneo, é o viés que vocês gostarem mais, está bem? E vamos então agora para o passo a passo. Então, agora eu vou começar pela alça. Caso vocês queiram usar alça pronta de 3 cm, vocês cortam com o comprimento de 30, ou então usam a alça que temos aqui, e para isso vocês vão fazer aqui duas marcações, da ponta para o meio vou marcar 2 cm e marcam o risco a todo o comprimento, do outro lado também, da ponta para o meio 2 cm e fazem o risco a todo o comprimento. Coloquei uma fita dupla face em cada lado para ser mais fácil colar, se não vocês podem prender com umas molinhas, o que preferirem. E vou, depois de ter tirado a fita, vou da pontinha para o risco dos 2 cm, vou fazer a dobra para fazer o acabamento, desta forma assim. Depois vou fazer o mesmo do outro lado. No entanto, esta como é uma alça pequena, eu não vou pôr qualquer estrutura também porque eu estou a usar a napa. No entanto, se quiserem usar estrutura ou fazerem esta técnica, mas usarem alças maiores ou que levam peças com mais peso, eu aconselho nesta parte aqui do meio, coloquem um TNT mais ou menos de 2 cm, ou seja, daqui desde a dobra para aqui marcam 2 cm e colocam um TNT a todo o comprimento. Para quê? Para quando vocês dobrarem, a alça vai ficar estruturada e vai ficar mais rígida e aguenta mais o peso, tá bem? Agora vou fazer também deste lado aqui, para podermos preparar então a nossa alça.
Agora, feita a dobra nos dois lados, bastam dobrar ao meio, atenção aqui esta parte ficar certinha, e podem ou pôr aqui mais uma fita dupla face num dos lados e quando colar ele já fica agarrado. Se quiserem podem prender com molinhas, se for mais fácil para vocês para costurar, e vão fazer uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim para fechar esta parte da alça, e depois volto a fazer aqui deste lado que já está fechado também uma costura à beirinha só para fazer o efeito bonito aqui da alça, tá bem? Não se esqueçam de fazer sempre retrocesso no início e no fim. E vai ficar então assim a nossa alça, com a costura de um lado e do outro e com o acabamento feito na ponta. Vamos reservar então agora a alça e vamos continuar a nossa peça. Agora vamos começar aqui com o fole do fecho. Já peguei uma parte do meu exterior, o meu fecho, e vamos juntar aqui a cremalheira que está saliente direito com a frente da nossa napa. Alinhamos aqui a uma das nossas laterais. Já sabem que eu corto sempre um bocadinho o fecho a mais, que é para depois conseguirmos colocar os cursores. E vamos agora fazer uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos pegar na parte do forro, também direito com direito, sintético com o forro, e vamos alinhar aqui novamente na parte do fecho. Já sabem, eu gosto de costurar sempre a tela virada para baixo, e vou fazer agora uma costura por cima, só que em vez de ser uma costura à beirinha, é uma costura à margem do nosso calcador, tá bem? Viramos para o lado direito e vamos fazer agora aqui duas costuras. Esticamos bem a parte do forro atrás e vamos fazer aqui uma costura aqui na zona da napa ao pé do fecho, para fazer este acabamento na parte de cima, e depois voltamos a fazer outra costura aqui nesta parte de baixo, ambas até ao final, fazendo retrocesso no início e no fim, que é para quê? Para prendermos o forro ao sintético. Depois cortamos este excesso de forro que ficou a mais com a tesoura. Feita então a costura, vamos agora fazer o mesmo processo para este lado do fecho, ou seja, vamos pegar aqui no exterior da nossa napa com o exterior da nossa napa, vamos alinhar aqui na zona do fecho e também na lateral, tá bem? Agora aqui temos de ter esse cuidado, apesar que se não sair tão bem na lateral, depois dá para abrir o fecho e endireitar, mas tentamos sempre já que fique mais ou menos direitinho, e fazemos aqui uma costura à beirinha. Agora pegamos no nosso forro, a mesma coisa, direito com direito, forro com forro, alinhamos novamente aqui na parte do fecho e agora vamos fazer uma costura pé de máquina, ou seja, à margem do nosso calcador. Vamos puxar direito do nosso forro, ok, aqui na parte de trás. Na parte da frente também o nosso exterior, e vamos fazer o mesmo processo, costura aqui à beirinha, costura deste lado também à beirinha e cortar depois o excesso de forro que ficou a mais. Fica então assim, desta forma, o nosso forro também. Agora, dos dois lados, como eu vou colocar dois cursores, vocês vão abrir um bocadinho a cremalheira, vão cortar um bocadinho só a parte da cremalheira, o tecido do fecho mantém, como está aqui, e vamos encaixar o nosso cursor. O cursor é a parte arredondada, ok? Que vai se encaixar
aqui na parte da cremalheira que não foi cortada. Depois, quando estivermos próximos, encaixamos a outra parte do cursor e empurramos. O que é que tem que ter atenção aqui? Se aqui a lateral ficou certinha como está o meu. Caso não esteja, vocês destacam o fecho e voltam a colocar o cursor, desde que aqui a lateral bata certinho, está bem? Se eu só colocasse um cursor, ficaria desta forma. Como eu vou colocar dois, então agora do outro lado vou fazer o mesmo, cortar um bocadinho da cremalheira e encaixar o cursor deste lado aqui e mantenho aqui os dois mais ou menos a meio do meu folo. Fica então assim, desta forma, já com os dois cursores colocados. Agora vamos reservar um bocadinho aqui o folo do fecho e vamos agora aqui para a parte dos nossos espelhos, ou seja, agora vamos aqui tratar a parte do fundo que vamos uni-la. Então para isso vamos juntar direito com direito, ok, a napa com napa, alinhamos aqui a tira no fundo e na lateral e vamos fazer uma costura pé de máquina desta parte aqui, fazendo retrocesso no início e no fim. Agora vamos puxar aqui para o lado direito e para não ficar com este efeito assim, nós vamos puxar a costura para um lado, ok? Para o lado que vocês quiserem, mas do lado que vocês puxarem a costura é o lado onde vocês vão fazer aqui uma costura à beirinha a todo o comprimento para assentar esta costura. Vocês vão ver depois costurado, ela vai assentar super bem. E pronto, está costurado. Veem como agora ele fica super retinho e direitinho aqui na mesa e fica assim um acabamento giríssimo na parte da frente, a parte de baixo, e a nossa parte que estava dobrada fica costurada e não faz qualquer efeito. Agora coloquei o meu forro, ok, a tela impermeável virada para fora, ou seja, o avesso está virado para cima com o avesso do meu exterior, e vamos, como veio, eu disse, a medida ia ser um bocadinho maior a toda a volta. E o que é que vamos fazer? Agora vamos fazer uma costura à beirinha a toda a volta aqui da nossa peça, que é para prender o sintético ao forro. Uma costura só à beirinha para segurar e depois cortarmos este excesso de forro que ficou a mais. Agora, continuando aqui a nossa peça, vamos colocar a alça. Como eu já cortei o forro, ou seja, o nosso forro já está embutido aqui no nosso corpo, então aqui num dos lados é indiferente, porque depois já tem, porque eu vou usar dois cursores, então a abertura, seja de um lado ou outro, é indiferente. Então eu fiz daqui da parte onde vocês veem um rosa, né, que é o nosso cantinho da caixa de leite, para cima eu marquei 4,5 e a mesma coisa deste lado, marquei da pontinha para aqui 4,5. Para quê? Para encaixarmos aqui a nossa alça, ou seja, dos 4,5 para cima eu vou encaixar aqui a alça e vou fazer aqui uma costura à beirinha. Agora vão pegar na outra parte da alça sem torcer, estão a ver como eu estou a fazer? Eu não estou a torcê-la. Vamos marcar os outros 4,5 para cima, vou encaixar aqui a alça e vou fazer novamente uma costura à beirinha. Para verem que está bem a alça, o que é que nós fazemos? Viramos para o lado direito, como nós estivéssemos com a necessaire fechada já, não é? E veem que a alça fica assim certinha e direitinha, ou seja, quer dizer que ela não está torcida e podemos continuar aqui o nosso projeto. Pronto, agora falta-nos pôr a parte do fole, que vamos encaixar direito do sintético do nosso fole com direito do sintético do nosso fundo. Atenção aqui, basta
costurarem mais apertado ou mais larga aqui a zona do fecho, para que depois aqui não bata certo na largura do nosso fundo. Não há problema, no meu caso também fez uma mínima diferença, assim 1 milímetrozinho. Depois vamos aparar, ou seja, eu vou juntar direito com direito, alinho na parte aqui de cima e na lateral, ok? A mim foi mesmo assim uma coisita de nada, até, bem esticadinho. Foi assim uma coisita mesmo de 1 ou 2 milímetros, mas isso não faz diferença nenhuma, mesmo que seja ligeiramente maior. O que interessa é que vocês centralizem e depois, se sobrar uma coisita de nada em cada lado, nós cortamos com a tesoura, tá bem? Agora vou fazer uma costura pé de máquina, tá bem? E depois vou cortar este excesso de fecho e de forro que ficou aqui a mais. Ou seja, a margem calcador, ou seja, aqui a margem do meu calcador, que tem, como é máquina industrial, 0,5. Agora aproveito, vou já fazer o acabamento com viés, neste caso vou usar um viés gorgurão, podem usar o viés da vossa preferência. E vamos só aqui fazer o remate para fazer aqui o acabamento na parte da costura. Vai ficar então assim, desta forma. O bom de usar estes viés é que nós, ao costurar de um lado, costuramos logo dos dois lados ao mesmo tempo. Agora vamos fazer o mesmo processo deste lado, ou seja, vou juntar, vou fazer a costura como fiz daquele lado, costura pé de máquina, fazendo retrocesso no início e no fim, cortar este excesso de forro e de fecho e colocar o viés. E já vos venho mostrar esta parte feita. Já costurei então aqui os dois lados, fica assim com o acabamento já feitinho no nosso fole. Agora falta só colocarmos aqui o nosso espelho no fole, ou seja, eu agora aqui nesta parte que eu considero a caixa de leite, eu vou esticando, nesta parte aqui onde está o fecho, normalmente eu tomo sempre para baixo, ok? O fecho está aqui em cima, eu tomo para baixo, porque acho que fica o acabamento mais bonito, e vamos prender com molinhas aqui a toda a volta, ok? Para fazermos aqui um primeiro espelho deste lado e depois fazemos o próximo, ou seja, eu vou fazer aqui as molinhas a toda a volta e já vos venho mostrar. Já tenho as molinhas então a toda a volta da minha parte de um dos espelhos, a outra parte, como podem ver, ainda está aberto, e agora vamos fazer aqui a costura a toda a volta, na parte onde pusemos as molas, fazendo retrocesso aqui no início e no fim, para prendermos aqui a nossa peça. Vou tombar desta forma assim, parte aberta deixo-a para cima e agora é só fazer aqui a costura a toda a volta com a margem aqui de calcador. Feita a costura a toda a volta, como eu vos mostrei, agora vamos colocar o viés. A mesma forma que fizemos nesta parte da lateral, é só tombar aqui na parte da costura onde fizemos e fazer a costura outra vez a toda a volta. Depois aqui eu costumo cortar o que ficar aqui a mais e queimo com o isqueiro e já faz o acabamento. Ou se quiserem podem fazer aqui uma dobrinha e fazer desta forma assim o acabamento, ou então depois cortam e queimam com o isqueiro, é como vocês preferirem. Feito então o viés a toda a volta, agora vamos fazer o mesmo processo deste lado, ou seja, eu vou costurar, primeiro pôr as molas a toda a volta e costurar. Se quiserem, for mais fácil para vocês aqui no espelho podem fazer um pequeno pique, aqui juntam costura com costura
e fazem um pequeno pico aqui no meio e juntam pique com pique, se for mais fácil para vocês para prender com as molas. Ou então fazem como eu disse, que é começam de um lado, começam do outro e prendem molinhas a toda a volta, fazem a costura a toda a volta com uma costura com margem de calcador, colocam um viés, depois é só abrir o feixe e virar a peça para o lado direito. Esta parte, como já mostrei aqui, não vou voltar a mostrar e já vos venho mostrar a peça pronta. E assim ficou a nossa nécessaire. Como eu vos tinha dito, esta aqui era o modelo da nécessaire masculina Lu, mas que não tem o bolso, que é para fazermos aqui nos nossos kits das nécessaires de Natal. Eu acho que ela ficou assim super fofa. A alça é bastante grandinha, neste caso eu quis ir assim. No entanto, a medida que eu vos dei, se quiserem que não fique tão grande, é só reduzirem, ok? E fazem à medida que vocês gostarem mais. Se quiserem assim mais pequenina, retiram aqui alguns centímetros da alça e faz o mesmo efeito, tá bem? Como eu disse, ela não tem estrutura, por isso na parte de cima, como ela é costurada e tem um viés por dentro, ela é mais rígida. No entanto, aqui ela torna-se mais mole. No entanto, se quiserem uma nécessaire que fique bastante rígida, basta colocarem o TNT 100, que eu acho que é o suficiente para vocês poderem estruturar a peça. Eu acho que ela ficou assim super linda, a parte de baixo ficou desta forma assim, que eu acho que também ficou mega linda. A parte do outro lado, já sabem, se quiserem nos vossos painéis podem personalizar com o nome também, e nesta série destas 9 necessaires que vão no painel das necessaires de Natal, também podem escolher com outros padrões. Eu acho que ficou assim super giro, espero que gostem. Como veem, é super fácil de fazer. Se gostarem, não se esqueçam de pôr aquele like, de comentar, partilhar com os vossos amigos, e se não subscreveram ao canal, subscrevam, porque nós vamos pôr aqui vários vídeos, porque como sabem, o nosso Facebook apagou vários vídeos que tínhamos em aulas em direto. Agora estamos a colocar novamente as aulas que estão a ser gravadas aqui no YouTube para poderem assistir. Por isso, se quiserem, subscrevam o canal, que entretanto vão ver bastantes vídeos agora aqui também no YouTube. Um beijinho e até à próxima!